veterinária. Dou aula tanto para medicina veterinária quanto para aquacultura, né? E na aquacultura dou aula de produção de peixes ornamentais. Então a gente conversou aqui para a gente conversar um pouco aqui sobre qualidade de água, tá? Em que sentido? Qualidade de água, porque todo mundo, né? Você sabe, a água tem que estar boa, não sei o que e tal, beleza. Mas a ideia aqui é mais assim, a gente bater um papo mesmo, né? Cada um contar um pouco de alguma experiência ou não, e a gente tentar explicar aí mais cientificamente possível ou de um jeito mais prático os motivos do porquê que essas coisas podem acontecer ou não, né? Então, primeiro, né, sobre qualidade de água, obviamente, o peixe está na água. Então, o pessoal fala assim, beleza, é a mesma coisa que se o ar está ruim, a água está ruim, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, é muito pior. Porque, na verdade, o peixe, ele urina ou não urina na água, e aquilo ali fica dissolvido. Então, a gente não pode colocar isso, é a mesma coisa, um ar poluído, uma água poluída e tal, tá? Não é por aí, é diferente, né? Eu preferi fazer, em vez de fazer uma apresentação aqui, etc., a gente conversar. Eu acho que dá mais certo, acaba dando mais certo do que a apresentação e não ter interação nenhuma, né? Então, por exemplo, coisa mais importante de todas mesmo, né? Temperatura da água. Então, como controlar a temperatura da água? Termostato simples, tranquilo, ou um killer. Aí você vai reduzir aquela temperatura da água, né? Isso é importante? É importante. Então, a temperatura estável é o ideal para o peixe? Não necessariamente, tá? Tem muitos peixes que a maioria dos peixes, eles têm a sazonalidade deles, né? Então, por exemplo, para reproduzir, muitos peixes, eles têm que ir para a água, uma condição de água mais fria, depois ir para uma condição de água mais quente de novo, né? E a própria variação de temperatura ao longo do dia, isso também é importante. Então o que eu queria conversar mais é isso, essas quebras, esses paradigmas. Porque normalmente o que todo mundo tem na cabeça não, a temperatura ideal é 26, vai ficar 26 o tempo todo. A ideal é 30 e vai ser 30 o tempo todo, né? Sendo que na natureza não é assim, tá? Então para a saúde do animal é importante que tenha um pouco de variação. E aí qual que é o problema da gente conseguir isso no aquário? Hoje os termostatos, normalmente a gente coloca ali 1 watt por litro, né, até 3 watts por litro com o termostato. Então na hora que o termostato liga, rapidinho a temperatura já fica certa, né? Então o que tem sido feito, principalmente em zoológicos, tá? Nessa condição para dar um bem-estar maior para os animais, é não ter uma capacidade tão alta de aquecimento assim no termostato. Então você usa um termostato mais baixo e termostatos diferentes. Então, por exemplo, você tem um termostato que ele aquece uma parte só, um pouco. Na hora que ele aquece aquele pouco, ele acaba ligando um outro termostato que vai aquecer mais um pouco, que vai aquecer mais um pouco. E com o timer desliga todos os termostatos, tá? Aí você consegue essa variação ao longo do dia. Então fica uma variação mais tranquila. Isso quando a gente está pensando em bem-estar de peixes, principalmente quando a gente pensa aí na parte de zoológicos, né? Então a gente consegue fazer inclusive a sazonalidade, né? Tá aí o pessoal da Quilha aí também, né? Que já tem esses aquários aí que controlam isso, né? Então tá aí uma ideia aí para frente de fazer um aquário que acompanhe a sazonalidade durante o ano, que eu tenho certeza que já pensaram nisso e já estão bolando isso aí, não é isso? Então vai acompanhando essa sazonalidade aí, a época mais fria, a época mais quente, né? Coridora, por exemplo, se esfriar a água, depois esquentar, ela vai reproduzir, né? Se isso não acontecer, ela não vai reproduzir nunca, a não ser que você injete hormônio, mas mesmo injetando hormônio, pode ser que ela não reproduza se não tiver essa diferença de água, né? Pode falar. Eu criei coridora, né? E em dezembro, lá em Rio Verde, Goiás, frio assim que... Cada período muito chuvoso, esfriou de um modo lá que eu falei, não, minhas coridoras não vão reproduzir mais esse ano. E reproduziu. É isso aí. No frio. Assim, o tempo estava frio lá. Tem gente que quer matar a coridora às vezes, né? Quer matar esse bicho de um jeito que ele não sofra. Aí taca gelo na água lá para matar. Aí no outro dia tá cheio de ovo. Que é exatamente, ela desova depois da chuva. Não é?
Em cascudo também, né? Vários cascudos eles vão desovar quando a temperatura cai, né? Ou quando, aí nós vamos falar mais para frente um pouco, né? Quando a água ela vai ficando mais mole, né? Quando a alcalinidade da água cai, né? Principalmente os animais amazônicos. Então, pra vocês terem uma ideia, a Amazônia dá diferença de 15 a 20 metros no período de chuva para o período de seca. Mas no período de seca, é assim, no período de chuva, chove o tempo todo. Chove o dia todo, o dia inteiro. Na época de seca, chove todo dia, à tarde. Mas lá, ou chove todo dia, ou chove o dia todo. Não existe isso de não chover, né? E aí vai tendo essa sazonalidade aí, que também é importante. Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. Ô, Léo, tá? mimetizando a natureza, você está comentando sobre a flutuação de temperatura. A questão da água ficar mais aquecida na superfície, mais fria no fundo, sim, isso tem alguma importância também para o peixe? Isso é importante também. Então, por exemplo, igual vocês visitaram lá no estufa e tal, né? Vocês viram que o tanto de ar que tem num negócio de 3 mil litros é pouco. É pouco, é muito pouco. É ínfimo. Então aquilo ali, na verdade, não tem nada a ver com aumentar a oxigenação da água. Ali tem a ver justamente para ter uma temperatura. Então de manhã lá, a parte de cima vai dar 1, 2 graus de diferença da parte de baixo. Então o peixe ele pode escolher, e isso é muito bom para ele. Né? Mas são tanques de 3 mil litros, 60 centímetros, né? Normalmente a gente não consegue isso nos aquários. Mas ele escolhe. Então tem eu quero ficar mais alto. Por exemplo, aqueles borboletas amazônicos, né? Vira e mexe, a gente olha lá nos tanques, eles estão mais baixos. Eles não estão tão na superfície do tanque. Ou seja, a superfície está quente demais para eles, mesmo eles sendo amazônicos, né? E sendo de superfície. De 30 graus e sendo de superfície. Então eles vão descer um pouco. Né? Os agulhinhas também, isso vai acontecer. Então se estiver muito quente a superfície, eles vão descer, eles vão ficar um pouquinho mais embaixo. Então é interessante sim, se você tem aquários aí acima de 50 centímetros, 60 centímetros de altura, não é interessante ter essa circulação tão forte, igual todo mundo fala o tempo inteiro. O ideal, na verdade, é que ele fique mais calmo, que o aquário fique mais calmo, né? A não ser realmente que você queira colocar uma quantidade muito grande de peixe, né? Mas hoje a gente já tem mídia filtrante bacana o suficiente para conseguir não ter tanto turbilhão assim a água, né? Então isso aí é importante, é essa escolha. Então ele vai escolher, né? Tá? Isso é importante. Então, gente, mais alguma pergunta em relação à temperatura? Né? Então, temperatura é bem isso aí, é simples. Eu estou tentando resumir aqui as coisas, né? Aí que tem a ver também, que a gente esquece, por exemplo, qualidade de água. Beleza, vocês viram ali um monte de fêmea de beta dumbo junto ali, né? Então aquela nadadeira peitoral daquele tamanhão todo. Coloca ela num aquário onde o fluxo de água ali está muito alto, elas morrem de um dia para o outro. O próprio guppy mesmo, né? Ah, vou tacar a área aqui. Aí ele vai cansando, ele vai movimentando, aquele esforço vai aumentando e ele morre. Isso é uma coisa que quase ninguém vê isso, tá? E muitas vezes fala, não, tem que ter muito oxigênio mesmo, aí põe. Só que a saturação de oxigênio e a movimentação de água são coisas completamente diferentes, né? Então isso é que a gente tem que entender também. Então essa movimentação de água é importantíssima. Por exemplo, aquário plantado, onde o nível de CO2 tem que ser mais alto. Então a movimentação de água ela tem que ser mínima. Todo peixe que fica em aquário plantado são peixes que estão, eles gostam da movimentação de água mínima, mas na verdade alguns deles também acabam pegando algumas correntes que ficam no fundo, né? Então é interessante às vezes no aquário plantado, se ele tiver mais de 25 centímetros de altura, 30 centímetros de altura, você fazer uma corrente, um fluxo de água no fundo, tá? Tanto para as plantas também, para conseguir fazer uma troca de nutrientes melhor, né? Então você põe um fluxo de água no fundo, né? E ela vai girando ali. E aí esses peixes que gostam desse tipo de correnteza, mas que preferem água ácida, e principalmente com alcalinidade maior, eles vão ficar ali, sempre acompanhando, ali, nadando contra aquele fluxo. E aí você pode até ver assim, aonde que eu quero que o meu peixe fique 80% do tempo. Então você regula o fluxo ali, para os peixes ficarem exatamente
onde você quer que eles fiquem, né? Entendeu? Então isso é importantíssimo e muita gente esquece. Às vezes até lojista mesmo, né? Entrega peixe lá em lojista. Por exemplo, tem um killifish, né? Que chama do gênero Orysias. Então ele é de água parada mesmo, né? Ele fica em poças de água. E aí muitas vezes eu vejo na loja onde tem um fluxo de água diferente ali. E você vê ele cansando, mas a nadadeira dele é transparente. Então você vê ele tremendo, na verdade. Ele está tremendo ali, que ele fica balançando a nadadeira, e cansando, e acaba, ele morreu, pegou saprolênia. Pegou saprolênia do estresse que ele estava, de tanto esforço que ele ficou, porque saprolênia tem em todo lugar, né? Se você estressar o peixe, pode desenvolver, né? Mas é um fungo comum, né? Então, muitas vezes, o crédito dado a mortalidades, ele é dado por alguma bactéria, por algum fungo, etc. E, na verdade, é um erro de manejo, né? Uma bactéria que adora esses animais cansados aí, né, é a Flavibacterium colunaris. Vocês conhecem ela? Eu vou falar dela? Já tiveram ela nos tanques? Quem teve vai lembrar, né? Não tem como não lembrar, né? Mortalidade de 80% do tanque em 72 horas no máximo, de 36 a 72 horas. Mata tudo. Vem uma faixa branca no peixe, aqui tá o peixe, faz uma faixa branca assim, né? É uma bactéria comum, fácil de tratar, só que na hora que você começa a tratar já morreu muito e não dá tempo, mas se você pega antes é fácil de tratar e normalmente é uma bactéria que vai pegar em peixes que realmente estão estressados, cansados, né? Então esse fluxo de água é importantíssimo mesmo, né? E o pessoal fica assim, não, vão 5 trocas por hora, né? 15 trocas por hora, não, com 15 trocas por hora a amônia vai ficar baixíssima. Vai matar os peixes, se for nesse tipo de peixe, mata os peixes tudo, não tem amônia nenhuma, né? Nem peixe tem, tá? Então tem que tomar um cuidado muito grande. E não é isso que vai, o que precisa, aí vamos acertar aqui. Uma coisa é a saturação de oxigênio, outra coisa é o fluxo de água, a movimentação da água, tá? Então a superfície é onde vai trocar gás carbônico e oxigênio, entre a água e o ar. Tá? E as bolhas de ar que tiver ali também. Então se você coloca uma movimentação de água, se na movimentação de água o fluxo está jogando a água para a superfície, você consegue ter uma troca, né? E o oxigênio ele vai sendo trocado, tá? Então não precisa desse negócio de tantas trocas assim não, né? E porque quanto mais oxigênio tiver, menor a amônia, em parte é verdadeira. Porque as bactérias nitrificantes, né, e denitrificantes, elas vão precisar de oxigênio, sim, para quelar a amônia, para transformar, né, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, sim. Mas uma quantidade de oxigênio que já é suficiente. Se for pegar em aquários assim, você vai ter nível de oxigênio aí, vai ser acima de 6, 8, 7, tá? Pra você ter uma ideia, nível de oxigênio baixo é onde os peixes que não tá tendo essa conversão de amônia aí, é quando os peixes realmente já estão na superfície ali, boquejando, né? Aquilo ali é saturação de oxigênio. Então se os peixes vão para a superfície, eles estavam super bem, de repente você vê eles irem para a superfície, muitos deles, e ficarem boquejando ali em cima, pode saber que isso aí, a saturação do oxigênio está baixa, tem pouco oxigênio. Então tem que aumentar a quantidade de oxigênio ali dentro. Até a água oxigenada serve, tá? Existe uma proporção ideal, eu não vou falar assim em palestra não, mas podem procurar em livros, tá? Em artigos também do Google Acadêmico, podem procurar lá a dose correta de água oxigenada para aumentar a quantidade aí de oxigênio, tá? Mas pode pingar oxigenada lá, você vai aumentar a quantidade de oxigênio, os peixes já voltam para o normal, ali fica certo, tá? Oi? Em doses pequenas não, agora em doses altas ele é um agente oxidante, né? Então pode inclusive matar. Eu tenho em casa o carbonato peroxidado. Também. Eu sempre deixo o bote para aquário que não dá problema. É isso aí. Estou atrasado pelo serviço. Não dá para fazer uma TPA, não dá para aumentar a aeração. Eu jogo o carbonato peroxidado no aquário. Isso aí. Segura pelo menos até eu voltar
Isso aí. Isso funciona bem. Funciona bem. É porque aqui, né, realmente, nos Estados Unidos, isso tem comum, né? As pastilhas de oxigênio, até que fala, é o carbonato peroxidado, né? Você coloca a pastilha de oxigênio ali e resolve o problema na hora. E é super seguro. Isso sim é seguro. Mas onde que compra? Você tem essa dica aí para dar para o pessoal? Ah, tá. Já é em bolinhas, né? Tá. Deixa um pote com um carrinho fechando que vai pegar umidade e joga a quantidade, mas é experiência. Se eu errar na mão, na hora de O pessoal está importando muito peixe com as pastilhas agora, né? É isso aí. Está fazendo muito isso. É isso. Já vi com disco, com cisto, uma pastilha no saco e o bicho vem, às vezes, da Europa, mais de uma semana, embalado, chega aqui zerado. Né? Então, diferenciar isso, que é o fluxo da água, né? O arzinho ali saindo, aquele ali, a saturação de oxigênio, é diferente, né? E outra coisa, quando você vê devagarzinho os peixes começam a ir um pouco mais para a superfície, primeiro um peixe começa a ir, depois o outro, eles vão ficando mais na superfície ali, alguns estão na superfície, mas os outros estão no meio da água. Entendeu? Por exemplo, 10, 20, 30, 40% dos peixes estão em cima, boquejando, parece que está faltando oxigênio. Mas a maioria dos peixes estão normais ali, no meio da água. Tá? Isso aí, realmente está faltando oxigênio para os peixes que estão em cima. E realmente o nível de oxigênio está bom para os peixes que estão no meio da água. Vocês têm ideia do que é isso? O que está acontecendo nesse aquário, nesse tipo de aquário? Tá? Isso é a famosa intoxicação por nitrito. Quando o nitrito está alto, o que vai acontecer é isso. O nitrito, ele age igualzinho o monóxido de carbono que sai dos carros, né? Então ele liga na hemoglobina das hemácias e complexa ali com a hemoglobina e ela fica inativa. E é irreversível, tá? Igual o CO2? Irreversível. Igual o monóxido de carbono, irreversível. CO2 então, CO. Então o peixe vai ter que... E o peixe ainda é hemácia nucleada, então a hemácia ela vive mais, ou seja, é mais deletério para o peixe do que para o ser humano, tá? Então é isso que vai acontecendo. Aí nesse caso, pela intoxicação do nitrito, aí tem sim que aumentar, pelo menos durante uns 30, 40 dias, você tem que aumentar o nível de saturação, e às vezes até por mais de 100% de saturação de oxigênio. Então quem tem bala de oxigênio, mantenha o peixe na bala de oxigênio, no oxigênio puro. Quem não tem, usa essas pastilhas de oxigênio aí para manter ele, porque ele está realmente intoxicado por nitrito, tá? Então isso é muito comum e normalmente a gente não vê. Outras coisas que dá para ver, quando olha na superfície assim, ó, algumas rajos de sangue, parece que umas veias começam a aparecer ali. É um tipo de hemorragia, mas ela não é difusa não, ela é tipo uma raiazinha. Isso aí também é sintoma de intoxicação por nitrito, tá? Então isso é muito importante, a gente estabelecer isso, tá? Olha só, uma coisa é o peixe nadar de esforço demais e estar na superfície, porque é mais fácil ele nadar mais em cima, né? Outra coisa, todos os peixes vão... Isso aí é o fluxo de água que está alto demais. Outra coisa, todos os peixes vão para a superfície de uma vez só. Ele está bom ali, quando você olha de novo, eles estão subindo. Aquilo ali é falta de oxigênio hoje, na água. Hoje lá no aquário estava sem extensão, ali, a menina percebeu, estavam todos os peixes na superfície. Aí eu vi que ela estava preocupada, como é que eu vou achar a extensão? Aí procurou o rapaz aqui que estava analisando, aí achou a extensão rapidinho, a gente botou. Esses que estavam em cima, né, baixaram, você viu que salvou todos, mas um que já tinha virado, ele já nem fazia mais o movimento da guerra. Quando a gente pegou, eu e o Rodrigo pegamos dentro para trouxer o outro aquário, ele só estava mexendo aqui já nada dentro. Ou seja, chegou um ponto que já não houve mais a troca de oxigenação nas guerras, e o nitrito tinha atingido ele também, mas os de cima baixaram todos, salvaram todos. Né? Isso aí. E aí os maiores, eles vão, quanto maior o peixe, mais ele vai ser prejudicado nesse caso. Exatamente, foi exatamente isso, acho que era o maior mesmo. Quanto maior em relação ao tamanho dele, tanto maior, por exemplo, um pangaços em relação a um ciclide africano, o pangaço tem desvantagem pelo tamanho. Mas o caso específico do pangaços, ele sim vive numa saturação de oxigênio muito baixa, mas é a característica da espécie, tá? Então, mas por exemplo, um peixe pequeno, que ele já está num tamanho adulto, ele já está mais velho,
né, ele vai ser mais prejudicado nessa falta de oxigênio do que um peixe do mesmo tamanho que ele, mas ainda jovem, de uma outra espécie mais ou menos compatível. Acho que consegui explicar direitinho isso aí, né? Tá? Então esse é o oxigênio. E o nitrito é isso, de uma parte só dos peixes que é mais sensível a essa metahemoglobina que a gente chama, né? Essa complexação da hemoglobina com o nitrito que trava a hemoglobina e aí não funciona mais, tá? Então esse peixe aí vai demorar muito mesmo para ele se recuperar, se é que ele vai recuperar, tá? E aí, como que faz nesse caso? Quelante de amônia, quelante de nitrito na hora, né? Então aí todos esses Prime, Aquasafe, todos esses, né? A base deles, principal, é uma base comum, tá? E aí pode usar eles que vai quelar esse nitrito, o nitrito vai reduzir instantaneamente, né? E aí o peixe, não é que o peixe vai melhorar, ele vai deixar de piorar, porque o dano que já causou na hemácia não tem conserto mais, tem que esperar ele voltar. Só que na verdade, todos nós, né, todos os animais, seres humanos também, a gente pode recrutar a hemácia do baço. Então muitas vezes alguns peixes conseguem recrutar mais hemácia, né? Então fica um monte de hemácia guardada no baço, num aperto desse aí, o baço lança mais hemácia, mais rápido, e aí a gente pode ver também esses peixes melhorarem um pouco mais. Mas é um peixe que está muito sensível aí à falta de oxigênio, tá? Então isso aí que é a saturação de oxigênio, que é importante. Tem alguns peixes, por exemplo, alguns peixes amazônicos, aqueles peixes redondos, amazônicos ali, né? Sem contar a piramboia, que realmente respira o ar da superfície, né? Mas tem alguns peixes, por exemplo, que ele abre a boca dele, assim, ó, uma placa na boca, para pegar, tipo assim, 1 milímetro de água da superfície mesmo, assim. Tambaqui, por exemplo, é um deles, tá? Então ele vai abrir aquela boca assim, porque naquele 1 milímetro de superfície é onde tem mais oxigênio. Então na hora que ele respira aquela água dentro de cima, ele está respirando com água com mais oxigênio do que os cascudos e coridora que estão lá embaixo. Aí cascudo e coridora, como é que faz quando tem pouco oxigênio na água? Exatamente, você começa a ver, quando tem pouco oxigênio, você vê os cascudos e coridora dando lá em cima, parece que respira lá em cima e desce, né? Ele não está respirando o ar, ele está engolindo o ar, tá? Então vários cascudos e coridoras, eles engolem o ar, e aí o intestino deles é tão vascularizado que ele consegue fazer a troca de oxigênio e gás carbônico pelo intestino, tá? Então ele vai lá, engole o ar e desce. Pra vocês terem uma ideia, né, de bife diferente, de coisas diferentes assim, tartaruga marinha, ela vai respirar normalmente, pulmão, né? Além disso, respira pela pele. Além disso, ela engole ar mais várias vezes, vai engolindo o ar mesmo. E na hora que ela vai afundar, ela ainda puxa ar pela cloaca, tá? Aí puxa um monte de ar pela cloaca, fecha a cloaca e desce. Principalmente a tartaruga de couro, que ela vai a 1.200 metros de profundidade, fica horas e horas ali embaixo. Por que ela fica horas e horas ali embaixo? Por conta disso. Ela respirou ar pra caramba, entrou ar pela cloaca e ainda tem o ar, o oxigênio que é trocado pela pele, né? Tá? Então vários peixes têm essas diferenças aí. E no nosso aquário a gente começa a ver. Se você começar a ver as coridoras do seu aquário, já começar a ir para cima e voltar com mais... bem de vez em quando, um pouquinho normal. Sempre. Elas adoram fazer isso. Então vai lá e vai pegar, é normal. Mas se vê que essa frequência começou a aumentar, já é sinal que alguma coisa está acontecendo. Então pode ser que o nitrito esteja alto, pode ser que realmente tenha muito peixe e a quantidade de oxigênio já esteja baixa. Tá? Então nesse comportamento dos peixes aí a gente consegue ir montando isso aí. Tá? Então ó, a gente já viu a temperatura, que na verdade o importante não é ela ficar realmente 100% estável, né? A gente já viu o fluxo de água, que normalmente as pessoas não veem, tá? Isso é importantíssimo, esse fluxo de água, em movimentação de água, né? E a gente viu agora a parte do oxigênio, né? Então isso aí é bem importante, e estão relacionados. Depois a gente vem para as condições fisicoquímicas da água mesmo, né? Então, por exemplo, o mais famosão de todos aí, pH.
Por que o pH é famoso? Porque mata com uma facilidade grande, né? pH é log de H+, então é uma função logarítmica da quantidade de hidrogênio que está. Então 0,1 de pH é coisa pra caramba, a diferença de 1 de pH é coisa demais. E aonde que está também, por exemplo, às vezes a gente recebe peixe da Amazônia lá, a gente vai ver, está 4,2 a água, né? Aí para você levar de 4,2 para 5,2, você pode levar isso aí num pulo, de supetão, sem problema. Você está aumentando 1 de pH, é muita coisa, mas 4,2 para 5,2. Na hora que isso aí vai aproximando da neutralidade, vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais complexo. Então, quanto mais aproximado da neutralidade, mais lento tem que ser. Então, por exemplo, se o peixe está em 6,8 e você vai colocar ele num aquário a 7,2, isso aí tem que ser super lento e é 0,4. Se tiver 6,2 e quiser levar ele para 6,6, é os mesmos 0,4, são os mesmos. Mas como a água é ácida, você pode fazer isso num tempo mais curto. Em meia hora que você fizer isso aí já tá bom. Tá? O outro acho que é zero, eu acho que o outro é 0,2 a cada 6 horas, né? É, Tem um negócio se você tiver que inverter, é muita coisa mesmo. Né? Mas se não precisar de inverter, não tem tanto problema. Então normalmente a gente calcula aí até 0,4, 6,8 para baixo. Se der uma diferença de 0,4, só por conta de pH, você pode pegar o peixe aqui e jogar lá, tá? A temperatura tá igual, já ficou ali meia hora, uma hora, o saquinho boiando direitinho ali, boiando, tudo certinho ali. Se a diferença é 0,4, pode tirar dali, colocar, acabou, tá? Não vai ter problema nenhum. Mas se a diferença for maior que essa, aí o ideal é ir fazendo com uma mais devagar, mais gradativo. E aí, com mais gradativo, aí depende da espécie, tá? Então fica muito complicado. Por exemplo, um peixe super sensível à variação de pH é o Rhodostomos. Muito sensível mesmo. Então o Rhodostomos, às vezes, você tem que ficar, é muito tempo. Às vezes compensa você fazer uns 2 furinhos ali e deixar. Ou você deixa embaixo ali, num lugar pingando, gotejando. Mas tem que tomar cuidado. Porque se você abre, ele vem embalado no oxigênio. Então você abre ali e deixa pingando. Beleza, o pH está aclimatando de pouco em pouco. Só que o oxigênio ali, o oxigênio que estava super saturado já não tem mais. Já é normal. Então, se tiver muito peixe ali no saquinho, aquela água pingando ali não vai ser suficiente para manter a oxigenação que aqueles peixes precisam. Então você está tirando, você está ajudando de um lado e piorando para o outro. Tá? Então tem que tomar muito cuidado dessa parte aí da aclimatação. Mas normalmente, se a gente colocar aí esse 0,4 aí a cada 2 horas, para a maioria dos peixes dá certo. Para Rhodostomos não dá certo, nem precisa tentar, não vai dar certo. Eles vão adoecer, eles vão morrer principalmente de Flavibacterium colunares. Também, mesmo porque essa bactéria ela não existe na Amazônia. Então quando eles chegam aqui nos nossos aquários e dão de cara com essa bactéria aí, nunca viu ela na vida. Não tem anticorpo, Flavibacterium colunares. Tá? Então vocês podem ver aí, é comum, se tiver algum lojista aqui, vai falar, perda de neon, não é isso? Perda de neon em Rhodostomos é absurda. E sempre, a maioria é o quê? Flavibacterium colunares. Neon é pior, mas o Rhodostomos é mais sensível que o neon. Mas se lá está acontecendo... Sempre tem esse casamento, pH e temperatura. O neon é o que mais sofre. Sofre bem. Sofre bem. Né? O neon, eu fui lojista, né? E aí o neon, eu via muita gente reclamar, mas eu concordo contigo, eu acho que o Rhodostomos é mais sensível. O neon eu via muita gente reclamar e eu não perdia muito, mas quando chegava, eu aumentava a temperatura para 29, deixava 2 dias o aquário no escuro, não pingava remédio. Deixava o aquário no escuro e botava em 29, deixava eles lá quietinhos, não vendia, não fazia nada. Aí depois ligava a luz, temperatura do mesmo jeito, oxigenação. Aí depois que eu liberava para venda, não perdia nenhum de jeito nenhum. Agora se batesse o íctio, vocês pensam bem, gente, vocês já viram onde que o neon e o Rhodostomos vivem na natureza? Rio Negro. Você não enxerga.
Você vai nadar no Rio Negro, mas você tem que ver se tem piranha lá ou não, senão você morre na hora de tentar nadar, tá? Se não tem, você pode pular ali, tá? A água é a cor de chá, mas é um chá mate que eu mesmo não beberia, de tão forte que ele seria, né? Então você afunda a mão assim, questão de isso aqui, ó, menos de um palmo, 20 centímetros, você já não vê sua mão mais, tá? Então o neon e o rodócimo, eles têm aquela cor vermelha, aquela cor azul forte, para os outros conseguirem identificar mesmo numa água desse jeito. E aí de repente a gente coloca esses bichos numa água cristalina, num aquário de água cristalina, né? Lá no Rio Negro onde eles estão, eu já fui lá, já colhi lá, a dureza da água é 0, o pH é de 3,8 a 4,2. Isso que eu colhi, medi, 3,8. Normalmente é 4,2. Né? Então uma água escura, cheia de ácidos orgânicos. Que ácidos orgânicos? Ácido fúlvico, ácido gílvico, ácido úmico, né? Tanino, ácido tânico. Então, por exemplo, o pessoal gosta daquela folha da catalpa lá, né? Ah, vamos pôr a folha da catalpa, ou então folha do abacateiro. Por que realmente melhora? Uma das coisas é o ácido fúlvico e ácido úmico. Eles são bactericidas, tá? Já são. Ela seca. Ela sem estar seca, ela vai apodrecer pro seu aquário. Vai aumentar a amônia e vai aumentar o nitrito. Mas eu falo assim, se você pega uma folha verde, Aham. o meu conceito na minha cabeça, Aham. uma folha verde, ela vai ter mais refúgio para ela se defender. Não. No pé, ela tem um refúgio para ela se defender. Então ela vai ter isso no Mas não é. dela, não? Não. Esse antifúngico, ele não é um princípio ativo daquela planta. Esse antifúngico, ele acontece na maturação da folha. Na hora que a folha seca, né? Aí a folha está morta, secou. Na hora que ela seca e ela entra em contato com a água, é que começa a ser dissolvida em ácidos orgânicos, tá? São principalmente esses 4 ácidos: ácido fúlvico, gílvico, tânico e úmico. Então a associação desses quatro ácidos faz com que tenha realmente uma carga bacteriana menor. Agora, por exemplo, orégano. Orégano tem compostos fenólicos. Então, tem que fazer os testes ainda. Eu acho que até lá na universidade o pessoal estava fazendo. Você chegou a ver isso já? Não, né, Paulo? Mas o orégano, ele tem compostos fenólicos ali, fenol, cresol. É tipo uma creolina baixinha, né? Natural. Então, também, ele é desinfetante. Eles não são antibióticos, eles são desinfetantes. Tá? Então desinfeta, tanto é que não tem resistência. Você não vai ver resistência à catalpa, entendeu? Porque na verdade é um desinfetante, tá? Então é interessante. E como os neons e os rodócimos, eles vivem nessa água que é rica nisso, o próprio sistema imunológico deles não é tão treinado, vamos dizer assim, entendeu? É pouca, a carga bacteriana que tem ali é pouca. Então durante a vida dele, ele precisa muito pouco de ter esse contato, produzir anticorpo, papá, é pouco, né? Quando a gente coloca no aquário, ele precisa de estar com isso assim, violentamente mesmo, né? Então é meio complicado. O macete ele vem, você coloca ele nessa água, não escura sem luz, mas escura de estar com esses ácidos, né? Não, isso e que aí, eu falo é mais para sim, não do líquido, né? Isso, aí funciona, né? E aí, a pouco, a gente vai substituindo por água cristalina, mas fica de olho, qualquer manchinha que aparecer, antibiótico na água. Aí esse antibiótico vai fazer com que o neon ele consiga começar a ter uma resposta imune ali, entendeu? E aí com o tempo ele vai ficando resistente, tá? Então se você fizer isso aí às vezes umas 3, 4 vezes seguidas, você vai ter um neon realmente bem resistente, onde você pode trocar ele de um aquário para o outro, entendeu? Fica mais tranquilo. Mas isso aí vai um mês para você ir adaptando ele ali, né? E tem que tomar cuidado mesmo, porque se vacilar, a Colunares vai entrar ali e vai matar tudo, né? Outra coisa também são os conceitos, né? Igual
nosso lojista ali, né, gosta de colocar umas cores diferentes às vezes na água, né? Às vezes a água marrom é um conceito novo. Poxa, é a mesma água que o neon tá. Um aquarinho nano ali de 10 litros, mesmo a água estando marrom, você vai conseguir ver os peixes lá. E eles vão estar super saudáveis, né? Porque esses ácidos ali, eles vão estar diminuindo a carga bacteriana. E muito. Não só bacteriana, mas fúngica também, né? Diminui um pouco o íctio também, mas o íctio, ele né, esses ácidos, eles não funcionam tão bem assim pro íctio. Quando ele solta para mim? Também. Nesse momento, né? Igual a gente tem essa questão de colocar os troncos nos nanos, justamente para ajuda mesmo? Ajuda muito. Ajuda pela porosidade, então você tem ali um filtro biológico incrível ali. Ajuda no biofilme, que normalmente os peixes que ficam em nano ou camarões, eles comem também aquele biofilme, né? E ajuda nessa produção, só que normalmente é mais ácido úmico. E ácido gílfico e fúlvico normalmente é folha. E o ácido gílfico e fúlvico, ele é mais eficiente do que o úmico e o tânico. Então as folhas são mais eficientes. Acaba ajudando. Aí um pouco mais que além da estética, né, da água chata. Ajuda muito, tá? São as condições que eu falo sempre na faculdade, né? Você que está lá. As coisas evoluíram durante milhões de anos, né? Então, a gente não deve trocar um negócio que tem milhões de anos que está acostumado ali por um negócio totalmente novo. É muito melhor a gente entender isso e passar, é até uma consciência, a conscientização ambiental, né? Educação ambiental. Então, a gente passar essa conscientização, olha, ele fica lá no Rio Negro, o Rio Negro ele tem essa característica. Então, vamos montar um aquário aqui com o Rio Negro, né? Só que tem cliente que não, vai querer colocar neon, rodócimo, molinésia e abelhinha junto, né? E aí depois põe o quinho ainda, aí pronto, né? Aí lascou. Então assim, fica difícil, né? Ou seja, é impossível você ter um aquário com neon, rodóstimos e molinésia e todos eles estarem bem, é impossível, né? Depois nós vamos tentar bolar um aquário onde caiba todas, tá? Mas não é uma coisa fácil, não é fácil de jeito nenhum. Porque eles precisam de água mole e ácida. Molinésia precisa de água dura e alcalina. Ou seja, é o oposto do outro. Não vamos tentar fazer isso, porque vai dar problema, né? Aí tem muita gente que fala assim, não, então vamos colocar a dureza da água mediana e o pH em 7. Aí fica ótimo, fica ruim para todo mundo, né? Aí fica ruim para todo mundo. Entendeu? É melhor deixar bom para um do que ruim para todo mundo, né? Porque nenhum desses são para água 7 também não, né? A gente tem que pôr isso, deixar isso mesmo, né? E com o tempo é que a gente consegue ver isso, né? Com o tempo é que a gente vê, poxa vida, eu gostei de tal peixe, eu vou montar um aquário então, né? Poxa, eu gostei de um peixe de água ácida, então eu vou montar esse para água ácida. Agora um alcalino, então eu tenho que montar outro aquário. Não adianta eu tentar aquele peixe ali. Você pode ter achado ele lindo, mas se você colocar ali, não vai dar certo. Né? Não adianta. Colocar a bateria toda neutra. Exatamente. Porque tá tranquilo, porque tá vermelho, tá exatamente. Quando você vai olhar a bateria do cara, assim, os peixes secou, um morrendo e o outro, não é a quantidade da água, já vai vir. Exatamente. Aí vai, às vezes o fornecedor entrega lá peixe pro lojista, molinésia. Entrega o molinésia pro lojista. Aí o lojista, no outro dia assim, aí ó, morreu tudo, foi tudo doente. Aí morreu tudo, peraí. Tem coisa errada. Esses bichos tem 3 meses que estão lá, ué. Como é que morreu tudo? Não tem nenhuma doente lá, como é que morreu tudo aí? Então, exatamente. Aí é que nós vamos conversar. Temos aqui um especialista mesmo em molinésia aqui, né? Pode falar. Você falou com relação à água dura, água mole? Sim. Eu moro em 7 Lagoas. Aqui, apesar de você estar na APA Karst, tem alguns spots lá, dentro da APA Karst,
que a água ela é mole e ácida ainda por cima, tá? Cuidado. Na minha eu fiz teste, ela tá saindo dureza em torno de 180. Tá. E pH 7.4, 7.5. Então beleza. É a característica da Apacast. E eu tô tendo problema lá com os betas. Eu até mudei agora no filtro, adaptador. Não, mas isso não é problema para beta. Beta fica bem nisso aí. Você está tendo problema com outra, você está tendo problema com outra coisa. Tá? Pelo que eu pesquisei, tá tranquilo. A única coisa que eu vi assim que tá fora do parâmetro do beta é que ele é de água mole, entre 10 e 20 ppm. E lá tá dando 180, 170 e tanto. Porque assim, aí também a gente tem que entender o seguinte: tem peixes que eles são de água mole, igual o neon, mas eles são sensíveis à água dura, né? No caso do beta e de killifish também, né? Dependendo do killifish é de água dura, dependendo do killifish é de água mole, depende da poça onde ele está, né? Mas como eles têm essa variação maior, porque tem a chuva, tem a concentração de água, então eles são resistentes a se a água ficar mais dura ou mais mole, entendeu? Agora, para o bem-estar do beta, o ideal é água mole, sim. Água mole e alcalina. Alcalina sim, 7.2, 7.4, não tão alcalina. Mas, se a água é mole e está em 7.2, 7.4, o sistema tampão é baixo. Então a chance desse pH virar rápido é imensa também. Então você tem que ficar de olho, entendeu? Assim, na parte de alimentação dos peixes, comportamento deles, eles estão tranquilos. O que está pegando é a reprodução. Eu criava aqui em Belo Horizonte, aqui na faixa de 40 ppm, reproduzia normal. Lá, o macho chega a fazer um ninho e tudo, mas teve macho até que a fêmea entra para debaixo do ninho e tudo, eles ficam ali e depois separa, acaba e reproduz. Não sei. Se você quiser reduzir a dureza da água barato, sem ficar comprando reversor de osmose, esses negócios todos. Resina catiônica. Resina catiônica também é cara, R$25 o quilo, né? Se você comprar em grande quantidade. Tem que ficar regenerando. Pode ser. Mas o sulfato de alumínio funciona muito bem. Esse negócio de deixar a água cristalina, de piscina, sulfato de alumínio de piscina. Tá? 20 gramas em 1000 litros aí, você reduz a dureza da água bastante. E é baratíssimo. Pra mim é uma explicação que tem. Tenta assim. Quanto mais dura a água, maior a tensão superficial da água. Mas aí implicaria nas bolhas, e não, mas o ninho dele está sendo feito. Né? Exatamente. Sim, eles não estão fazendo ninhos tão grandes igual aqui em Belo Horizonte. Né? O ninho ele fica menor. Mas ele faz o ninho. Entendeu? Só que na hora de reproduzir mesmo, não tá ainda. Eles não vão. O macho faz o ninho e tudo, aí na hora que solta a fêmea, ela vai, às vezes até vai para debaixo do ninho, eles ficam ali, aí fica ali poucos minutos, de repente o macho começa a bater nela, ele sai fora, acaba tudo, estraga o ninho. As bolhas estouram se ele não bater no ninho. Eu não sou especialista em beta, mas assim, falando de qualidade da água, eles sem bater no ninho, as bolhas estouram com facilidade ou elas ficam lá muito tempo? Não, normalmente não. Até na hora de soltar a fêmea, ele faz o ninho e fica ali. Fica muito tempo? Fica o ninho ali. Então a água não está mais ruim, né? Mas na hora que solta a fêmea. Mas com quantos casais você testou isso? Exatamente. 10. Você tem que ver isso, porque às vezes o casal também não está preocupado. Coisa que igual. Ele não sabe. Não é a primeira vez que eu tiro reprodução de beta. Quando eu morava aqui em Belo Horizonte, eu criava. Era tranquilo, né? Eu tirava tranquilamente. Eu acho assim, você tem que ver, você chegou a fazer a análise de água completa ou não? Completa. Porque às vezes tem alguma outra coisa. A região de Apacast, às vezes tem outros minerais. E não só os carbonatos de cálcio, magnésio e sódio, né? Então às vezes tem algum outro mineral que está interferindo nessa reprodução aí. Entendeu? Mas só a dureza da água, ela só interfere no ninho, na bolha. Agora eu fiz o abrandador, né? Eu consegui sair de 180 ppm
tem lugar, região lá, que vai até 200 também. Eu conseguia baixar com 18. Beleza. Testa lá, vê se vai dar certo. Se não der certo, usa o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, além dele quelar os carbonatos, ele quela outros metais. Mas ele é tampone? Não, ele vai fazer o contrário. Ele destampona. O pH ele vai variar numa facilidade muito maior. Tanto é que, por exemplo, tinha várias empresas que tinha aquele, não sei o que é Crystal. Era o nome da empresa Crystal, que você pingava lá que ele floculava ali e decantava, o filtro acabava pegando e a água ficava cristalina, né? Aquilo ali matava o peixe pra caramba. Porque é justamente sulfato de alumínio. Na hora que você pinga aquilo ali na água, até para piscina, você primeiro põe o sulfato de alumínio para depois pôr a barriga leve, não é isso? Carbonato de sódio, para conseguir depois ajustar o pH para colocar o cloro. Senão você não consegue fazer isso na piscina, né? Então na hora que você coloca esse sulfato de alumínio, ele sai quelando tudo isso aí. E aí os carbonatos todos o pH vai abaixar e a água vai amolecer. Então a água vai ficar mole com pH ácido. Então morria muito peixe. Por exemplo, aquário de molinésia. Você quer matar a molinésia, você colocar um sulfato de alumínio desse aí. Você mata ela e meia hora depois ela já começa a mostrar sintoma. Ela já começa a nadar irregular, já vai começar a virar. Entendeu? No caso, era para fazer a análise completa. Pede fazer a análise completa. É mais cara. Mas aí quando você der a análise completa, ele vai te dar lá qual que é os limites, quais são as referências, né? Aí às vezes tem algum metal pesado, alguma outra coisa assim que possa estar interferindo. Mas eu acredito que seja... Se não der certo, depois da análise completa, a indicação é a seguinte, abaixa a luz, coloca um somzinho tranquilo, talvez dá certo. Fala para a luz bem, né? Só que igual, ontem mesmo eu trouxe um monte de peixe lá de Manaus, do Pará. Aí nisso veio o Grifaroela, Gridade, Reckel. Aí alguns viram e falaram assim, mas a Gridade é água muito ácida. O Reckel é água mais ácida. Eu falo pro pessoal, assim, na minha concepção também. Gente, o mais preocupante, na minha ideia, é a dureza. Deixa ele se adapta com mais facilidade. A transição ali e tal. Mas o que você me fala assim, entre pH e dureza? O que eu devo... Então, a gente está chegando aí agora, né? Então, nessa parte aí de dureza da água, então o que vai acontecer o peixe ele demora mais tempo para se adaptar a uma diferença de dureza do que ele demora para adaptar a uma diferença de pH. Então, se a dureza da água realmente for muito grande, aí você tem que ir aclimatando ele muito devagar. E aí, por exemplo, se você pega o Reckel, uma Farloella, que eles são sensíveis à alcalinidade alta, vai ter problema. Mas ele vai adaptar. Então, se você for adaptando ele na dureza mais alta, ele vai aceitar a dureza mais alta. E ele vai ficar. Sim, desde... reproduzir outro esquema. Muitas vezes até, por exemplo, para reproduzir o Reckel, a gente aumenta a dureza da água. A gente aumenta a dureza da água por um tempo, depois diminui. Aí que ele reproduz. Se você deixar ele só na dureza baixa, isso, ele não vai reproduzir. Tá? Não vai reproduzir. Então, por exemplo... Você explicou no início, né? A sazonalidade das chuvas e tudo. Exatamente. Então, por isso que eles adaptam. Só que essa adaptação, eles já estão acostumados com uma adaptação ao longo das estações do ano. Então, primavera, verão, outono, inverno. Então, se você der um choque de alcalinidade, ou você der um choque de pH num animal desse, ele não vai resistir. Não vai resistir. Ou ele vai morrer ali na hora, ou ele vai baquear bastante mesmo ali e alguma doença vai pegar ele, ele vai estar morto. Com 3 dias, dependendo da doença, com 6 dias, 7 dias.
Mas onde que foi o problema? Foi justamente na entrada, esse choque que você deu ali, entendeu? Então assim, qual que é mais importante, pH ou alcalinidade? Não é questão de importância, porque o choque é ruim de todo jeito. Por exemplo, quer ver um bicho super sensível aos dois? Aquele cascudo zebra e pancisto zebra, né? Super sensível. 0,3 de pH de diferença, você solta ele assim, ele vem descendo assim, ele já fica lá no fundo, ele já nem mexe. Você fica assim, ô cascudo, pronto, morreu. Mas ele estava vivo no saquinho. Tá? 0,3 de pH, muito sensível, né? E a alcalinidade também, ele também é de água mole, né? Então tem que tomar um cuidado com isso. Agora, por exemplo, vamos acostumar um Farlowella a ficar em 7,4. Não vai acostumar. Ela vai morrer. Ela pode até estar ali, mas em algum momento, entendeu? Um peixe que adoecer ali, o segundo que vai adoecer é ela. Entendeu? Então é difícil de adaptar. Já a alcalinidade já é mais fácil de adaptar. Tá? Vai adaptando. Agora, já que a gente está falando de pH alcalinidade, por exemplo, o próprio guppy, né, que é o que mais tem aqui, ele precisa de uma alcalinidade média para alta, né? E um pH ideal aí 7,2, 7,4. Agora, dá para colocar o guppy num pH de 6,6? Dá. Como que faz para ele ficar no pH de 6,6? Bem, você vai aumentando a alcalinidade. Então, se a água estiver dura e o pH estiver 6,6, o guppy vai ficar numa boa. Então, um aquário plantado com guppy pode ser. Você pode manter ali um plantado a 6,6, entendeu? Com o neon em 6,6 e o guppy em 6,6. Só que a alcalinidade tem que estar alta e você tem que ter adaptado aquele neon de uma maneira muito tranquila, para ele também adaptar ali na alcalinidade alta, entendeu? Então, por isso que eu falei, vamos tentar colocar o neon e a molinésia junto? Não dá. O que dá para a gente fazer é alguma coisa nesse sentido. Então, a molinésia é muito mais exigente que o guppy, né, na alcalinidade, né? E o neon também. Aí, vamos falando outras coisas que a gente vai voltando. Acho que rola também. Alguém tem mais alguma pergunta nisso? Aham. Aham. E a outra cada navegador tem uma cidade, cada lugar trata a água de uma maneira. Sim. E até onde confiar nesse tratamento que é feito para o ser humano, Aham. a gente vai despejar pela água ali, lógico, fazer os parâmetros necessários em relação a metais pesados. Tá. Vamos lá então. Então, primeiro em relação ao tratamento de água para o ser humano. O tratamento de água para o ser humano tem uma legislação federal onde tem que sair, ele tem que sair com o pH 7,5, tá? Então o pH sempre vai sair, independente da cidade, do estado que esteja, 7,5. E o nível de cloro tem que chegar no consumidor em meio. Então isso é regra. Agora, o tanto de alcalinidade que vai colocar ou não, aí depende de cada lugar para ver o que é mais econômico. Se vai aumentar a alcalinidade ou não. Porque quanto maior a alcalinidade, melhor é para o cloro agir. Tá? Mas o que tem que ser sai sempre 7,5 e tem que chegar sempre meio de cloro nas casas. Tá? Então assim, muitas vezes 0,2, 0,3 é uma tolerância. Mas menos do que 0,2 nunca deve chegar quando você abre a torneira da sua casa, né? E aí as tubulações, tem tubulação de metal que é assim, antiquíssima, né? Então à medida que o cloro vai passando por aquela tubulação de metal, vai saindo ali zinco, né? Muitas vezes aumenta a concentração até de metais pesados que a gente nem pensava, tipo cádmio, às vezes aumenta, mas por isso quando a gente faz a análise completa, tem todos esses aí, né? Porque todas as empresas que fornecem água potável para ser humano,
ela tem que ter o nível máximo ali desses metais, tá? Então isso aí é utilizado na ponta lá, no consumidor final. Então, por exemplo, aqui a CEMIG vai nos locais onde o encanamento é mais antigo. Então, se no lugar onde o encanamento é mais antigo, o nível de ferro está dentro do limite, nível de zinco está dentro do limite, nível de cobre está dentro do limite, que normalmente são os 3 que mais soltam, né, nos encanamentos. Então, eles ficam tranquilos em relação a onde parte é encanamento de PVC, né, ou outras coisas do tipo. Tá? Então, a princípio, quanto maior a cidade, mais confiável é, porque mais fiscalização tem, entende? Agora, cidades pequenas, muito pequenas, às vezes não tem fiscalização, às vezes nem sabe disso, né? E aí, vamos pôr cloro, vamos, tuxa cloro, entendeu? Aí dá errado. Vamos pôr barrilha leve aqui, bum, coloca aquele mundo de barrilha leve, né? Que é carbonato. Então a gente sempre deve testar. E quanto menor é a cidade, menos fiscalização vai ter, mais flutuação vai ter em dias, semanas, meses diferentes. Então às vezes você vai pegar a água sua ali, você vai testar a água lá com cloro, por exemplo. Beleza, deu 0,2, 0,3, ótimo. Aí você não pode confiar que sempre vai ser 0,3 não. Pode ser que um dia aí o cloro vai estar em 1. Aí já era. Você fazer uma TPA com cloro 0,3 não dá problema nenhum. 30% da água com a água 0,3 vai para 0,1. 0,1 não tem nenhum peixe que morre com 0,1, tá? Agora, se em vez de 0,3 está 1, e você faz uma TPA às vezes de 15%, você mata todo mundo. Tá? Então nunca confiar. Porque é tipo como se fossem lotes de água diferentes. Cada vez que o carinha está lá aumentando ou diminuindo ali o cloro, vendo ali e tal, no sistema de abastecimento mesmo, você tem que considerar como se fosse um lote de água diferente. Entendeu? Os metais... Sim, alguns vão funcionar. Alguns funcionam, outros não, então tem que tomar cuidado. Se fizer sistema de troca de água constante ali, é melhor do que você jogar essas coisas na água? Então, você pensa bem, é aquilo que eu te falei, como os lotes de água que vão chegar na sua casa são variáveis, então tudo depende. Se você tem um aquário lá, às vezes a água está melhor do que a água que está chegando. Porque isso é muito caro você tentar ver esses metais pesados. O ideal é realmente você pegar esses quelantes de metal, né? Então, por exemplo, tem vários produtos no mercado aí que vai quelar amônia, nitrito, cloro, cloramina e metais. Então escolha um desses produtos aí, né? Aí é você com a empresa, vocês escolhem lá o que você quer, né? Se der pau, aí você também vê com a empresa lá o porquê que deu pau, né? Mas escolha desse tipo aí e usa com constância. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é isso, né? Mas a água, cada vez que você abre a torneira, a água pode vir completamente diferente, né? Limpeza de caixa d'água da cidade. Ixi, aí é que ferrou. Ou está em prédio, limpeza de caixa d'água de prédio, né? Nosso amigo Chico, né, Francisco, grande criador de acaradisco, até parou de novo, mas daqui a pouco deve voltar de novo, ele sempre vai e volta, né? Mas teve uma época aí que ele tinha um plantão de disco violentíssimo. Ele deixava a água descansando, não sei se era 6 dias, 8 dias, era um negócio assim. Só que limparam lá a caixa d'água do prédio e não falaram nada, tacaram cloro lá. Quando ele chegou lá, ele só viu todos os casais dele mortos. Todos. Só, não era disco CD, não, era LP, cara. Era um disco desse tamanho assim, ó. Morreu tudo, entendeu? Por quê? O condomínio lá resolveu lavar a caixa d'água, não avisou pra ninguém, papapá, e ele estava super seguro. Ele falou, não, fica não sei quantos dias aqui nas bombonas, até essa água chegar lá, o cloro já foi todo embora. Só que colocaram tanto cloro na caixa d'água que não deu pro cloro todo embora, não.
E aí ele perdeu o plantel inteiro, né? Porque o negócio dele era todo automático. Então, para ter as coisas automáticas, elas têm que ter segurança, né? Então, beleza, é automático? Mas vamos conferir. Beleza, então essas bombonas aqui é o que vai usar em um dia aqui? Então faça o automático por lote. Então você mede aquele lote lá, beleza, o cloro aqui está limpo de cloro. Então deixa aquilo ali no automático, né? Aí no outro dia vai vir um outro lote, aí olha de novo, não, está limpo de cloro, e aí vai. Se ele tivesse feito isso, para o cloro ir embora, é totalmente dependente da alcalinidade e da temperatura. Então por isso que você não tem assim, é uma equação, entendeu? Mas tem, se procurar a equação certa, vai ter. É tanto de temperatura, tanto de fazer o cálculo quase que estequiométrico mesmo. Você faz um cálculo para conseguir chegar nisso aí, né? Mas assim... Assumir o risco, né? E aí você assume o risco, porque na verdade você tem que saber o tanto de cloro que tem inicial. Que é isso que você não sabe, entendeu? Porque na verdade o limite é o mínimo. Então a gente confia que a pessoa não vai querer gastar dinheiro, que a Copasa não vai querer gastar dinheiro. Então como ela não vai querer gastar dinheiro, ela vai ficar no mínimo do cloro. Então a gente pensa nisso, mas se um carinha, às vezes o carinha que põe o cloro lá brigou com o chefe dele na Copasa, aí, não, eu vou sacanear aqui, ó, aí derrama aquele monte de pronto. Aí ferrou tudo, entendeu? Então tem que tomar cuidado, sim. Eu acho que a gente tem que estar constantemente mesmo fazendo esses testes de água, né? Quando a gente fala de qualidade de água, para você saber se sua água tem qualidade ou não, você tem que medir. Não adianta você olhar para ela, nossa, que qualidade, hein, essa água aí, poxa. Não é assim. Às vezes a água está verdaça, mas a qualidade dela mesmo está ótima, está excelente, entendeu? Não é a cor da água é uma outra turbidez da água, a cor da água, é uma outra condição ali de qualidade de água, mas às vezes todos os fatores no físico-químicos estão ótimos e a água está verde. Está aí a produção em biofloco, por exemplo, né? Produção em biofloco, gente, existe um centro orgânico ali, onde dezenas, centenas de espécies ali de micro-organismos ficam em volta ali, colonizando. Então o peixe ele fica nadando no filtro, né? Normalmente o biofloco vai fazer o quê? Consumir oxigênio. Então em biofloco o oxigênio sempre vai ser mais baixo, mas questão de amônia, nitritos, tudo aí tende a ficar super bem, muito bem, né? Igual lá em casa mesmo, eu tenho um tanque lá de 3.000 litros com 35 pangaços, eu teve 60 pangaços, do tamanho desse pangaço está aí, ó, em 3.000 litros. E a oxigenação lá é um negocinho de nada. Porque quem mantém o biofloco realmente em suspensão é o próprio pangaço batendo na cauda ali no fundo. E o que eu uso de ar ali é só o ar mesmo para a temperatura ficar igual. Então o pessoal chega lá e fala assim, nossa senhora, que horroroso isso aqui e tal. E é um negócio super tecnológico. É a última ponta de tecnologia, é aquilo ali, né? O que a gente tem que ver é medir naquele cone lá o tanto de floco que está sedimentando. E aí fazer a TPA ou remover o floco mesmo. Mas é uma coisa assim, para aquário isso não vai acontecer nunca, porque você vai querer ver o peixe, né? Então, isso não acontece, mas na produção isso acontece. E é um exemplo ótimo aí de que a pessoa olha ali e acha que a qualidade da água é horrorosa, é horrível, e na verdade a qualidade da água ali é boa. Só que no biofloco é tanto bicho, tanto micro-organismo, eles consomem tanta coisa que qualquer falha que dá ali, às vezes aumenta muito a amônia, aumenta o nitrito, e aí você tem que fornecer outros nutrientes para eles conseguirem consumir esse nitrito e amônia e multiplicar mais e ir ajustando. Então também não é um negócio simples, vou deixar essa água verde aqui que vai ver o que dá, não é não. Aí, né, você tem que medir pelo menos amônia e nitrito, você tem que medir todo dia. Se você não mede aí, você pode perder os peixes todos no biofloco aí também, né? Então isso aí também é complexo, a gente tem que avaliar. Entendeu como é que é o negócio? Tem que medir, não adianta.
tá? Então, por exemplo, lá em casa mesmo, toda segunda, quarta e sexta, todos os tanques são medidos, todos, sem exceção. Agora, tudo colorimétrico mesmo. Agora, por exemplo, chegou peixe novo, todo dia, né? Ou, por exemplo, dependendo do peixe, dependendo de como que é, de manhã e de tarde, e dá diferença, tá? Principalmente se tem água verde no tanque. Então, quando tem mais luz, aí as algas vão estar consumindo oxigênio, né? Quando tem menos luz, as algas vão estar consumindo gás carbônico. Gás carbônico é anidrase carbônica, vai fazer com que fique mais ácido, quando tem mais gás carbônico. Então o pH, ele varia ao longo do dia também, varia ao longo do dia. E isso é interessante, né? Por isso que eu acho interessante, né? Agora até muita gente fala assim, Léo, por que você não deixa os peixes em aquário? Né? E o pessoal sempre, tira foto lá dos peixes, tira foto dos peixes. Aí eu disse, nossa, se você soubesse a complicação que é tirar foto, tirar foto desses peixes, que eu vou montar um showroom, até, né, montar um showroom, alguma coisa assim, para ter os peixes, né, para o pessoal ver ali de foto. Mas, porque fica aí nos tanques, né. Então a água é mais verde, na verdade eu uso as moinas, as dáfnias ali para manter a água sempre um verde mais clarinho, né. Então você tem variação de pH. Então ao longo do dia lá nos tanques vai ter variação de pH, vai ter variação de temperatura e os peixes vão estar bem, sempre bem. E eles ficam mais resistentes do que se você estivesse deixando ele num lugar sempre com a mesma temperatura, sempre com o mesmo pH, que não variava de jeito nenhum, né? Então sempre vão ser peixes assim, que você pode passar de um lugar, de um para o outro assim, numa boa, né? Uma boa. Então você vê até, né? Rasbora ali e tal, 6.6, 6.8, às vezes você pode, porque no tanque, às vezes, no tanque de Rasbora, que eu deixo lá em 6.8, tem dia que chega em 7, teve vezes até que chegou em 7.2, mas depois voltou, no mesmo dia, chega a variar assim, quando o que? A água está verde demais, né? Aí isso aí é falha, na verdade, lá na quantidade de alimento vivo que eu coloquei. Então se eu colocar pouco alimento vivo ali, ele não vai filtrar toda a alga. E aí fica verde e aí dá essa variação. Então não deve ter essa variação. Então nos tanques lá, enquanto o tanque está claro, né, quem produz peixe em tanque e tal, enquanto o tanque está claro e pode usar as moinas, dáfnias aí para manter ele claro, o pH vai variar pouco. Quanto mais verde for, mais vai variar esse pH durante o dia. Mas aí você acaba também variando o tipo de alimento que você coloca? Não precisa não. Você pode, aí você que sabe, mas sendo filtrador ali, consumindo essa alga, dá certo. E fica um ecossistema muito bacana, porque os peixes estão gerando nutrientes na água, esses nutrientes estão gerando alga, a alga está alimentando o alimento vivo está alimentando o peixe, né? Então o que eu deixo lá são APAs separadas assim. Você fazer uma companhia, Mas na verdade até tem as plantas lá de superfície e tal, né? Então é mais ou menos por aí. Então vocês que visitaram lá, vocês viram, tem um monte de APA pequenininha assim, lotado de moina, ou lotado de dáfnia. E aí o que eu faço ali? Na hora que a água está clara demais, eu passo uma redada ali dentro, jogo aquele alimento vivo lá para os peixes, né? Aí vira aquela festa, e é bom, eu uso a mesma redinha que eu pego os peixes, é o que eu dou comida, então eles ficam vendo se eles dão sorte ou se dão azar, né? Como os que dão azar vão embora, então os que estão lá sempre estão achando que eles estão dando a sorte. Aí fica fácil de pegar também, eles ficam tranquilos com a redinha. Passou a redinha ali, jogou, tem que tomar cuidado para não embolar peixe lá, e na hora de voltar vir um peixe e mudar peixe de um tanque para o outro, de tão acostumado com a redinha que eles ficam assim. Às vezes você vê com a redinha em cima assim, ó, em vez deles fugirem, eles vêm tudo para cá. É dáfnia, né? Eles já vêm tudo procurando, né? E ela na verdade é um filtro barato. Barato não é barato porque o tempo de funcionário é muito grande, né? Mas é um filtro onde quando você tem um funcionário e ele tem que aprender isso,
E para dar essa variação aí, tanto para o bem-estar dos peixes, quanto para realmente eles ficarem mais resistentes, é muito importante isso aí. Então eu sempre tenho lá um ou outro tanque grande com cada um dos alimentos vivos, mas em cada tanque tem um pouquinho de alimento vivo ali também, né? E outra coisa doença também, a gente tem que tomar cuidado, qualidade de água também, doença. Então, por exemplo, eu vou pegar o peixe aqui com uma redinha, beleza. Aí depois você pega a mesma redinha, vai e pega o peixe lá, tá? Então, a colunares mesmo, vamos supor aqui, ó, eu tenho um tanque aqui de guppy, todo guppy tem colunares, sem exceção, todos. Se você pegar um suave ali do guppy e colocar no meio de cultura, vai crescer Flavobacterium colunaris, não tem como não crescer. Agora, os neons na Amazônia, nenhum tem. Então você tem ali um tanque de guppy, né, um aquário de guppy e um aquário de neon. Você pegou o guppy ali, aquela redinha está com colunares. Se você não desinfetar ela e pegar o neon, acabou. Você começa a ter perda de neon uma atrás da outra. Aí tem várias coisas, por exemplo, amônia quaternária. O que vai acontecer? Super eficaz, tá? Glutaraldeído também, super eficaz. Mas você tem que lavar muito bem antes de colocar o peixe de novo, antes de pegar ele de novo. Porque qualquer resíduo que tiver, você vai matar esse peixe também. O que é mais seguro? Sal. Então a solução hipersalina é seguro. É tão seguro que tem bactéria que ele nem mata. Então tem esse problema, tá? Então você pode deixar ali a redinha no sal ali? Pode. Já vai ajudar muito bem, né? Só que tem algumas bactérias que já são resistentes a esse sal. Então às vezes na hora de passar daqui para cá dá problema. O conselho para mim é uma redinha para cada um. Então vamos lá, salinidade. Então Cloro super eficiente. O cloro é muito eficiente, só que o cloro ele vai assim destruir a matéria orgânica com muita rapidez. Só que tanto o cloro destrói a matéria orgânica quanto a matéria orgânica consome o cloro. Então tem que tomar um cuidado assim, às vezes, se você, vou colocar essa redinha no cloro, só que a redinha tá suja pra caramba. Se o cloro estiver baixo naquela água e a redinha estiver muito suja, às vezes não dá tempo o cloro desinfetar e já acabou o cloro. Então você acha que você está desinfetando, que você acha que tem cloro, mas na verdade não tem cloro. O cloro acabou por conta da matéria orgânica que está ali, entendeu? Então o ideal é, se você deixa em 1 ppm, de 1 a 2,5 ppm de cloro, você mede mesmo, né? Dá para medir com, como é que é? Esqueci, ortotolidina, né? Pinga ortotolidina, você vai ver lá o quanto de cloro que tem. Então ele está amarelinho clarinho ali, ó, significa que ele está funcionando. Então você deixou ali meia hora no cloro amarelinho clarinho, está funcionando. Então o que você tem que fazer é, antes de pegar a redinha, testa o cloro. Tá amarelo clarinho? Tá. Então a redinha está desinfetada. Só que na hora que você tirar, ela está com cheio de cloro. Mas aqui meia hora é suficiente. Aí se tiver mais de 1, se tiver 0,2, aí não, aí é mais. Aí você tem que lavar mesmo ali, mas se você lavar numa água que está contaminada, aí você já contaminou de novo, entendeu? Por isso que no final das contas, eu já tentei de tudo, cara. E sempre visando ali os neons, né? Fazendo teste mesmo. Uma redinha por tanque. Se for o caso, pelo menos os neons, rodóstomos, até os lápis são mais resistentes, xadrezinho é resistente, vou trazer amanhã. Xadrezinho é resistente, todos os bichos são resistentes, né? Mais resistentes a essas doenças aí. Mas, pelo menos onde tem rodóstomos e neon, esses assim, deixa uma redinha exclusiva ali. Não tente ficar mexendo não, que vai dar problema. Entende? Porque na verdade, a não ser que você coloque ele na água realmente cor de chá.
mas tem que ser cor de chá por conta de ácido fúlvico, bílvico, úmico e tânico. Porque tem umas empresas aí que pega corante, anilina marrom, né? Se você misturar anilina vermelha, amarela e azul, vai ficar marrom. E aí vende lá, aqui ó, isso aqui é cor de chá aqui, ó. E vende para ficar da cor do chá. Realmente fica da cor do chá, mas o que precisa lá não tem. Tá? Então toma cuidado também, quando for usar a empresa idônea, né? E o ideal é que tenha qual que é a base. Na legislação brasileira, ela só permite que você venda se a base estiver ali, no rótulo. Nos Estados Unidos não. Então todo mundo fica assim, nossa, qual que será a fórmula do Aquasafe? Ninguém sabe a fórmula do Aquasafe, porque lá nos Estados Unidos não precisa pôr. Mas na verdade é um negócio tranquilo, corriqueiro, tá? Então tem vários outros aí que são parecidos. Tá? É assunto que não acaba mais, né? Que também é muito bom aí, né? Igual eu estava falando, essa parte aí da qualidade de água. Onde você tem um quelante desse, dos principais toxinas, que é amônio, nitrito, e cloro, e cloramina, você fica bom, fica bem, né? Voltando lá, tá respondido? Tá, né? Voltando lá para o sal. Então no sal também a gente tem dois extremos, né? Os extremos que são os animais de água salobra, marinho, né? Mas estamos falando aqui de água doce. Os animais de água salobra mesmo, exclusivos de água salobra, e os animais de água, assim, de salinidade baixíssima. Por exemplo, cascudos, coridoras, normalmente os peixes de couro. Os peixes de couro têm uma sensibilidade imensa a sal. Às vezes 2, 3 ppm de sal já chega a matar uma coridora, um cascudo, dependendo do cascudo. Aquele hipancisto zebra que eu falei, 1 ppm é suficiente. Qualquer quantidade de sal mata aquele cascudo ali. Qualquer quantidade. Eu tô querendo, mas ele é proibido. Você não tem a licença dele, não? Pois é. Mas ele é muito sensível, muito sensível. Eu acho que agora vai começar a confraternização lá. Já vão encerrar? Deixa eu terminar o sal. Olha, gente, então só finalizar a salinidade. Então no negócio do sal, o que acontece é o seguinte. Olha só, quando tem sal demais na água, o sal vai remover a água do peixe. Tá? Então o peixe está perdendo água o tempo inteiro. É um peixe que inclusive não urina. Ele nem tem água para urinar, ele está perdendo pela pele, ele está perdendo, a água está perdendo, né? Então, o que vai acontecer? Ele tem que estar, o metabolismo dele ele tem que estar ajustado para isso, para ele não perder. Então, um peixe que está acostumado com água mais salobra, mais salgada, o metabolismo dele está todo pronto para não perder água. Se você coloca ele num lugar onde não tem sal, ele começa a ter edema. Começa a ter água em todas as células dele e dá falência de todos os órgãos. Ele morre, tá? É o caso das molinésias. 0 ppm para molinésia é muito pouco, mas às vezes 2, 3 ppm para molinésia já é suficiente. A gente já fez lá na faculdade teste de 2 ppm até 16 ou 18 ppm, que é metade da água do mar, vamos dizer assim, foi onde elas foram melhor. Sobreviveu até quase o Mar Morto. Sobreviveu. Mas não reproduz, não cresce. Mas sou eu. Esse já aguenta bem. Agora cascudo já não aguenta nada, né? Então é isso que tem que ver. E mesma coisa, o sal também tem que ser devagar. Você não pode tirar. Mesmo a molinésia, ela vive tanto numa água com 3 ppm de sal, quanto numa água com 30 ppm de sal. Mas se você pegar ela de uma hora para outra e jogar assim, ela vai sentir e ela pode morrer, tá? Então assim, como a gente tem que ter a confraternização lá, um resumão de tudo. Tudo isso que eu falei com vocês é importante. Quando a gente pensa na qualidade, não é só o basicão, não, né? É importante ter um pouco de variação ao longo do tempo, cada uma dessas coisas para esses animais, tudo, né? E medir é importantíssimo, né? E sempre na hora de migrar distanciando, migrar devagar. Se fizer isso, o peixe ele fica resistente, igual a gente, né? Então, por exemplo, não, chegou uma carga de peixe aqui, 1000 peixes, morreu 15, não, tá beleza, tá normal.
Assim, normal. Uai, então a cada 300 peixes pode morrer 5? Já pensou se morrer 5 pessoas cada vez que um avião pousasse? Não, não é normal. Isso não tá bom. Isso não tá bom. Significa que alguma coisa foi feita errado. Tá? O real mesmo é não morrer ninguém. Tá? Isso acontece quando? Quando a coisa é feita lentamente, medindo. Tá? E é isso, gente. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Pessoal, uma dica para todos aqui. O Léo, nós vamos fazer uns videozinhos aí na empresa. Então, alguns assuntos assim relativos à água, nós vamos de vez em quando colocar uma pincelada lá, né, Léo? Então tá bom. Beleza, então, gente. Obrigado.